E aí, pessoal da Biblioteca Destilada? Preparados para uma pergunta meio pesada? Você merece o céu? Parece papo de doido, né? Mas hoje, aqui, essa pergunta é a única que realmente importa. Pensa comigo, se tudo acabasse para você, agora, pum, sem aviso prévio, para onde você iria, hein? Você tem certeza da resposta? Tipo, certeza absoluta? Porque olha, talvez essa sua certeza toda esteja completamente furada. E se eu te contasse que, mais de 500 anos atrás, um cara em Portugal, um tal de Gil Vicente, basicamente criou um Waze pro além? É isso mesmo, uma peça de teatro que virou um tribunal cósmico, colocando a alma da sociedade inteira no banco dos réus. E sério, o veredito dele vai te deixar de queixo caído. Então, bora lá! Nosso julgamento cósmico de hoje vai ter 5 partes. Primeiro a gente vai conhecer a Porta do Além. Depois, vamos dar uma olhada no juiz, o tal do Gil Vicente. Aí vem a parte boa, o desfile dos pecadores. Em seguida, a gente vai procurar umas brechas no sistema, né? Ver se alguém escapa. E por último, o seu julgamento final. Preparados? Então vamos nessa! Feche os olhos e imagina a cena. Você bateu as botas. Sua alma flutua para fora do corpo e pronto. Você está na beira de um rio, um lugar meio esquisito, nem cá nem lá. E ali, esperando por você, tem não uma, mas 2 barcas. A escolha parece fácil, né? Só que tem um detalhe: a escolha não é sua. E aqui que o negócio fica assustador de tão simples. Saca só. De um lado, a Barca da Glória. O capitão, um anjo. Destino, paraíso. A passagem, uma vida de retidão. Do outro lado, a Barca do Inferno. O comandante é o diabo em pessoa, com seu ajudante. Destino? Bem, nem preciso dizer, né? A passagem, uma vida de pecados. É nesse cais bizarro que toda a galera da peça vai desembarcar para acertar as contas. Tá, mas quem foi o doido que inventou esse tribunal sinistro? O nome dele é Gil Vicente. E ó, pode tirar da cabeça aquela imagem do escritor barbudo trancado numa torre. Antes de ser o paizão do teatro português, o Gil Vicente era, pasmem, ourives. É isso mesmo, ele mexia com ouro, com prata, era o joalheiro da rainha. Um artista completo que olhava para a corte, para os nobres e para o povão com o mesmo olho clínico que ele usava para lapidar uma pedra preciosa. Essa linha do tempo aqui é sensacional, porque mostra que o cara estava no olho do furacão. Ele nasceu ali por 1465, bem na época que Portugal estava virando o dono do mundo e descobrindo o caminho para as Índias e tal. Em 1502, quando ele lança a primeira peça, a corte portuguesa estava, tipo, nadando em dinheiro. Ele não era só um escritor, ele era um cronista dessa época de ostentação e de muita contradição. E se liga nessa data, 1517. É o ano em que ele escreve O Alto da Barca. Sabe o que mais aconteceu em 1517? Lá na Alemanha, um monge chamado Martinho Lutero estava pregando as 95 teses dele na porta de uma igreja, dando o pontapé inicial para a reforma protestante. Ou seja, essa crítica do Gil Vicente à corrupção da igreja não era uma coisa da cabeça dele, era um sentimento que estava rolando na Europa inteira. Isso muda tudo, né? E olha, não vamos pensar que ele tirou tudo isso do zero, né? Ele com certeza se inspirou no teatro que rolava na Espanha na época, principalmente de um cara chamado Juan del Encina. Mas, como um amigo dele da época, o Garcia de Rezende, falou, ok, o espanhol começou o rolê, mas foi o Gil Vicente que fez o negócio com mais classe, com mais conteúdo. Resumindo, ele pegou a ideia, mas deu o toque dele, transformando uma parada única, com a cara de Portugal, mas que é genial em qualquer lugar do mundo. Ok, o cenário está pronto, o juiz está a postos, então que comece o desfile dos pecadores. E o Gil Vicente não é de enrolação, não. Ele já vai chamando, um por um, os figurões da sociedade portuguesa da época para encarar o juízo final. E ele começa chutando a porta, lá no topo da pirâmide. E o primeiro réu na passarela do além é o fidalgo Dom Henrique. O cara chega todo pomposo, cheio de marra, com um lacaio carregando a cadeira dele e um pajem segurando a cauda do manto. É um show de arrogância, um verdadeiro camarote da soberba. Ele é o retrato da nobreza, daquela elite que se achava a última bolacha do pacote, imune a tudo, até a morte. Aí ele chega na barca do céu e não pede, ele manda. A defesa do cara é basicamente essa aí: sou o fidalgo de Solar. É bem que me recolhais. Traduzindo do nobrez para o português claro, ô anjo, dá licença, você sabe com quem tá falando? Meu sobrenome é minha passagem VIP pro céu, pode abrir a portinhola aí. É a carteirada elevado ao nível cósmico.
Mas quais foram os crimes do bonitão, afinal? Bom, primeiro, tirania. Ele tratava o povão como lixo. Segundo, vaidade. Mas não é uma vaidade qualquer. O texto usa uma palavra genial, fantásia. É mais que vaidade. É tipo um delírio de grandeza. O cara vivia numa bolha, num mundo de fantasia onde ele era o centro do universo. E por causa disso, ele pisava em todo mundo. E para completar a humilhação, o diabo ainda joga na cara dele que a amante por quem ele chorava já estava de rolo com o outro enquanto ele agonizava. Que fazem? Então, a gente chega no ponto principal. A desculpa dele? Eu sou da elite, mereço tratamento VIP. A realidade, na voz do anjo, é uma voadora de 2 pés no peito da arrogância. Não se embarca a tirania neste batel divinal. Ou seja, no céu não tem camarote, meu amigo. Veredito? Culpado. Pode chamar o próximo. Bom, se o primeiro réu era o orgulho da nobreza, o segundo é a ganância em pessoa. Chega na área o onzineiro, que é o agiota da história. O cara é tão viciado em dinheiro, mas tão viciado, que ele chega no além abraçado com a sua bolsinha de moedas sem nem ter se tocado que já morreu. E os crimes dele vão muito além de só gostar de dinheiro. A usura, que é cobrar juros abusivos, naquela época era pecado mortal, uma ofensa direta a Deus. Esse agiota representa a nova burguesia, a galera que estava subindo na vida não pelo nome de família, como o fidalgo, mas pela grana. E o Gil Vicente detona ele por inverter tudo. Pro onzeneiro, o dinheiro era Deus. A alma... um detalhe sem importância. A cena em que ele pede pro diabo pra dar um pulinho de volta na terra só pra pegar mais dinheiro é de chorar de rir, de tão patética. Mostra que nem a morte consegue curar a obsessão do cara. E quando você pensa, ok, não pode piorar, adivinha quem chega? O frade. Mas ele não chega de joelhos rezando, que nada, ele chega dançando no maior passinho, de braço dado com a amante, uma tal de Florença. E não é só isso, ele traz um capacete, uma espada, um escudo. O cara é o pacote completo da hipocrisia, a crítica mais afiada do Gil Vicente direto no coração da igreja. E a defesa dele, gente, é de cair o queixo. Ele basicamente vira pro diabo e fala, qual é? Só porque eu gosto de namorar, de curtir a vida com uma mulher, um frade como eu, que já rezei tanto, vai pro inferno por causa disso? É inacreditável. Ele não vê problema nenhum em quebrar os votos dele. Para ele, rezar umas orações compensa a vida de farra. É a hipocrisia no nível máximo. A lista de crimes dele é pura contradição. Voto de castidade? Rasgou e jogou fora. Mas é pior, ele era um cara da corte, um mundano, e os objetos que ele traz dizem tudo. A amante, Florença, é o pecado da carne, óbvio. Mas e a espada? E o escudo? Isso mostra que ele abandonou totalmente a vida religiosa. Ele não é mais um homem de Deus, é um espadachim, um cara das festas e das intrigas do palácio. Ele usa o hábito de frade como se fosse uma fantasia para curtir a vida adoidado. É o cúmulo da falsidade. Ok, então a gente já viu a elite inteira, nobre, rico, religioso, pegando o expresso direto pro inferno. Aí fica a pergunta, né? Caramba, nesse tribunal alguém se salva? Ou é todo mundo condenado e já era? Tem alguma brecha nesse sistema? Pois é, essa é a grande provocação da peça. Se a galera do poder, o fidalgo, o agiota, o frade, e tem mais, viu? Um juiz corrupto, um sapateiro que roubava os clientes, se essa turma toda tá condenada, cadê a galera do bem? E a resposta do Gil Vicente é genial. A virtude não tá no topo. Não tá com os poderosos, tá na margem, com os esquecidos e com os que acreditam em algo maior. E esse placar aqui deixa a lógica da peça bem clara. Olha só, fidalgo e frade, os poderosos, inferno pelos seus vícios. E eles não vão sozinhos, levam uma galera junto. Mas e os salvos? O parvo, que é o bobo, e os cavaleiros. É na justificativa para a salvação deles que a gente entende o que o Gil Vicente realmente valorizava. O primeiro a se salvar é o parvo, o bobo. Pode parecer esquisito, né? Mas aqui o Gil Vicente usa uma ideia muito forte da época, a do santo idiota. A lógica é que o bobo, por não ter maldade, por não ter inteligência para planejar o mal, tá mais perto de Deus. Ele é o contrário do fidalgo e do frade, que são espertos e usam essa esperteza para pecar. O parvo é tão puro que ele é o único que tem coragem de xingar o diabo na cara dura. Ele não se salva por ser bom, mas por não ter malícia. É uma crítica pesadíssima à inteligência usada para o mal. E quem mais garante a vaga no céu? 4 cavaleiros da Ordem de Cristo. Eles chegam, cantando, e o anjo nem faz pergunta, já manda entrar. Por quê? Porque eles morreram lutando pela fé cristã lá nas batalhas em Marrocos. E aqui que a gente vê o lado, digamos, mais ideológico da peça, super alinhado com o projeto de expansão de Portugal. A salvação deles é automática.
Isso mostra que para o Gil Vicente a crítica social dele tinha um limite, sabe? Ele descia a lenha na corrupção dentro do mundo cristão, mas não questionava a missão de lutar contra os infiéis. Morrer nessa guerra era o ato de fé definitivo, um passe livre para o paraíso, acima de qualquer julgamento. Beleza, agora a gente vai fazer uma viagem no tempo. Porque essa peça não é peça de museu, é um espelho. E se essa barca chegasse hoje, em pleno 2025, quem seriam os réus? O fidalgo seria aquele político que se acha um rei ou aquele influencer que só ostenta nas redes sociais? E o agiota seria um banqueiro, um especulador da bolsa? E o frade, um líder religioso ou, sei lá, um coach que prega uma coisa e faz outra totalmente diferente? É assustador como a crítica do Gil Vicente continua atual. E para a gente terminar, eu te proponho um desafio, um microexperimento, uma confissão moderna. Vamos lá, 3 passos. Primeiro passo, identifica aí na sua vida o seu pecado moderno. É a procrastinação, a vaidade no Instagram ou consumismo sem freio? Pensa aí. Segundo passo, cria a sua defesa. Qual seria a sua desculpa esfarrapada na frente do anjo? Ah, mas está todo mundo fazendo? Ou a vida está muito corrida? E terceiro, e mais difícil, seja o seu próprio juiz. Com a lógica do Gil Vicente que odeia a hipocrisia e orgulho, mas salva quem é puro de coração, sinceramente, você acha que entraria na barca do céu? A pergunta que fica é essa: qual seria o seu maior pecado na barca do Gil Vicente? O que te deixaria numa saia justa com o anjo? Pensa nisso de verdade. E compartilha o seu desafio pessoal aqui nos comentários. Vamos transformar isso numa conversa. E claro, se você curtiu essa viagem e quer ler essa obra que é simplesmente genial, o link para comprar o livro tá aqui na descrição, beleza? Valeu, pessoal, e até a próxima análise aqui na Biblioteca Destilada.